E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubista FC, galera. E bom, rapaziada, hoje vamos falar sobre uma treta gigante que está acontecendo aí nos bastidores do futebol brasileiro. De um lado temos o Vasco e do outro lado temos o Corinthians. Ali os dirigentes desses dois clubes estão meio que de mal, estão meio que tretados por conta das categorias de base. Bom, hoje eu vou explicar para vocês tudo o que está acontecendo, o porquê dessa treta que vem ganhando dimensões maiores a cada momento que vem passando entre Vasco e Corinthians ali nas categorias de base. Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o like de vocês para me motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal. Me segue também no Instagram que está aparecendo aqui na tela, @malfranfc, porque é lá pelo Instagram que a gente consegue ter um contato mais direto, trocar uma ideia mais da hora e tudo mais. Fechou? E bora ver aí o verdadeiro motivo pelo qual esses dois clubes estão brigados, porque tá tendo essa treta toda entre Vasco e Corinthians. Bom, rapaziada, a relação entre a diretoria do Vasco e a diretoria do Corinthians está bem abalada. Os dois clubes estão brigados nos bastidores. Isso porque o Corinthians começou a contratar alguns profissionais que conduziam ali as categorias de base do Vasco e estão trazendo agora para eles, o Corinthians, né? O Corinthians está querendo reforçar a sua base, está querendo fazer a sua base virar a mais forte do futebol brasileiro. E por isso tá trazendo, entre aspas, os melhores profissionais para isso. E aonde estavam esses melhores profissionais, segundo ali os dirigentes do Corinthians? Estavam no Vasco, então por isso eles estão contratando. O dirigente do Vasco já foi contratado, o gerente ali da base, né, Carlos Brasil. E depois que ele foi contratado, o Corinthians fez mais 15 contratações de pessoas que trabalhavam na base do Vasco, que está trazendo tudo para eles. E com isso, obviamente, o Vasco ficou extremamente estressado. Os dirigentes do Vasco ficaram, mano, como assim, velho? Os caras estão contratando todo mundo que é da nossa base. Daqui a pouco só falta levar também os jogadores. Entre os nomes que o Corinthians já contratou do Vasco, tem ali o Vitor, coordenador de análise e mercado, Eduardo, coordenador técnico, Clauber, supervisor, Eric, gerente administrativo, Alexandre Falbo, coordenador de captação, Márcio Assis, coordenador científico, João Bonfatti, supervisor metodológico, Siston, o treinador do Vasco aí por anos do Sub-20, um treinador muito vitorioso nas categorias de base, que realmente mudou ali a forma da base do Vasco jogar. Hoje o Vasco tem um modelo todo trabalhado já, que vem das categorias de base para o profissional, muito por conta do Siston, do trabalho fantástico que ele fez na base do Vasco. Eu particularmente sou fã do trabalho que fez o Siston no Vasco, revelou ali diversos jogadores com muito talento, com muita noção tática. Então é um profissional muito bem requisitado no mercado, o treinador Siston ali para a categoria Sub-20. E também contratou Sara Borborema, assessora de imprensa. Então eles praticamente tiraram todo mundo que trabalhava nas categorias de base do Vasco, contrataram todo mundo e trouxeram para o Corinthians. Obviamente o Vasco não ia gostar disso, porque o Vasco vai ter que contratar novos profissionais, vai ter que mudar drasticamente ali as suas categorias de base, pelo menos quem coordenava tudo. Claro, obviamente, o principal ficou que foram os jogadores. Até o momento o Corinthians não trouxe nenhum jogador da base do Vasco. E a quantidade de contratações que o Corinthians estava fazendo dos profissionais do Vasco desagradou o presidente Jorge Salgado, desagradou ali também Alexandre Pássaro, todos os que comandam o Vasco profissional. Eles acusam o Corinthians de inflacionar o mercado. O que seria isso? O Corinthians paga um valor muito acima para os profissionais das suas categorias de base do que os demais clubes pagam. Já o Corinthians alega que não, que os valores são normais, que o Corinthians sempre pagou esses valores e que não está inflacionando o mercado, vê os salários como normais. Mas para o Vasco, o valor é bem acima que o Corinthians paga ali para os profissionais do Sub-20. Então isso teria deixado a diretoria do Vasco bem chateada, cara. Porque meio que eles estão comprando ali todo mundo que coordenava as categorias de base do Vasco por pagar salários maiores. O Vasco ainda garante que o combinado na saída do gerente da base, Carlos Brasil, era que no máximo ele levaria ali 2 profissionais para o Corinthians, e que não foi o que aconteceu. Não foram 2 profissionais, não foram 3, foram 15. Então é um número bem acima de 2. Esse era o combinado do Carlos Brasil, Corinthians e Vasco. O combinado, segundo o Vasco, não foi cumprido. Foi mais uma coisa que veio desgastando essa relação entre Vasco e Corinthians. E aí, galera, o Carlos Brasil veio publicamente ali, via a assessoria de imprensa do Corinthians, se posicionar e falar sobre o que está acontecendo de verdade. Ele deu meio que sua versão sobre o caso. Vejam só, abre aspas.
Quando defini minha saída do Vasco, clube pelo qual tenho imenso respeito, carinho e gratidão, informei que ficaria ainda 15 dias no clube para fazer toda a transição necessária. Assim foi feito e permaneço em contato com o novo gerente da base vascaína a todo momento. Isso pode ser confirmado junto a ele, afirmou o novo gerente ali das categorias de base do Corinthians, que ainda completou. Também na ocasião informei quais profissionais levariam comigo. Eles ficaram ainda no clube, compromisso firmado comigo, por 30 dias para que fizessem também a sua transição. Os demais foram contratados por nós quando foram dispensados ou à disposição no mercado. O Corinthians quer contar com os melhores profissionais de base do Brasil. E não é verdade que o Vasco não tenha sido informado previamente dos movimentos que envolvem aqueles que ainda estavam vinculados, finalizou o Carlos Brasil. Bom, galera, tudo isso que vem acontecendo nos bastidores de Vasco e Corinthians foi algo que estremeceu a relação desses dois clubes, que já não era muito boa antes disso. Vasco e Corinthians sempre foram clubes que eu diria que rivais, por mais que não fossem times da mesma cidade. Vasco e Corinthians já fizeram decisão de mundial de clubes. Vasco e Corinthians já fizeram diversas decisões importantes no futebol brasileiro. As torcidas desses dois clubes, eu diria que muitos torcedores do Corinthians não gostam do Vasco, muitos torcedores do Vasco também não gostam do Corinthians, não tem simpatia um pelo clube do outro. Então essa treta já existia. E essa treta agora foi levada ali para os dirigentes dos clubes. Vasco e Corinthians não tem uma boa relação. A relação tende a piorar se o Corinthians continuar contratando profissionais das categorias de base do Vasco. E o Vasco pouco pode fazer. O que pode fazer é se reforçar, é continuar fazendo o trabalho que vem fazendo nas categorias de base, claro, agora com outros profissionais. Mas os jogadores continuam, cara. O Vasco é um celeiro de craques. O Corinthians também é um time revelador. E é isso, cara. Vida que segue, essa é a minha opinião. O Vasco não tem muito o que fazer. Deixa aí, mano. Se o cara quer ir, se o cara quer trabalhar em outro clube, tudo bem, deixa ele ir. Mas o problema foi esse, que existia um certo combinado. Segundo a parte do Vasco, o combinado era que o Carlos Brasil levaria apenas 2. Chegou no final, chegou nas contas, ele levou 15 e ainda pode levar mais. O Siston pediu demissão do Vasco para treinar o Corinthians, para fazer parte da comissão técnica do Corinthians Sub-20. É o que eu falo, cara. Hoje em dia não existe mais isso de amor à camisa, não existe isso de amor ao clube, gratidão. Essas coisas ficaram no passado. Hoje em dia tudo é dinheiro. Pagou mais, eu vou pra cá. Pagou mais, eu vou pra lá. E é assim. Futebol ficou isso, cara. Mas comentem embaixo a opinião de vocês sobre toda essa treta. Quem tá certo, quem tá errado, Vasco ou Corinthians. Comenta aí que eu vou estar lendo nos comentários de vocês. Fechou? Eu ficando nessa por hoje é isso. Que no próximo frente fica nós. Fui.